Bom dia, meus queridos, tudo bem? Feliz sábado para todos vocês, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração de cada um de vocês, de cada um de nós, né? Uma vez que estivermos paz com Deus, com certeza nós também teremos paz com os homens. A pergunta que não quer se calar: o que aconteceu com Demas? Quem foi Demas? Nós vamos conhecer a história de Demas aqui ao longo desta mensagem. Demas, ele foi uma pessoa que poderia ser eu, que poderia ser você. Quantos Demas estão aí no mundo? Quantos Demas? Mas quem foi Demas? Antes de a gente adentrar a história, eu só gostaria de pedir para vocês, em nome de Jesus, compartilhe esta mensagem para que esta mensagem ela possa encontrar muitos Demas por aí, tá bom? De graças recebestes, de graças multiplicastes. Assim nós estamos contribuindo para a pregação do Evangelho. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de muitos e tornando todos aqueles que estão prestes a perecer, ansiosos também de querer beber da água da vida. Jesus, quando ele entra no coração, ele cria dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. E assim nós teremos aí esta fonte, a água da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que fonte nunca seca, né? A partir do momento que nós buscamos as coisas desse mundo, como muitos Demas estão fazendo, nós só teremos decepções, cisternas rotas que não retêm água. Então vamos compartilhar e assim nós estaremos contribuindo para a pregação do Evangelho. Lá em 2 Timóteo 4, versículo 10, está falando lá a respeito de Demas. Está escrito assim: porque Demas, tendo amado o presente século, olha só esse termo, vou repetir, tá bom? Abra suas Bíblias aí. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, este é um capítulo final na história de um homem que uma vez foi santo. Eu fico assim intrigado assim, quantas pessoas que hoje estavam na igreja, pessoas que pregavam, sabe, profecias eloquentemente, arrastava grandes multidões pós si, e hoje não estão mais na igreja. Estão fracos, estão por aí, não tem força para voltar. Quando você conversa com essas pessoas, você percebe que elas relutam em voltar para os pés de Jesus Cristo. Mas eram pregadoras eloquentes, né? Pastores que também cumpriu a sua missão, infelizmente, no passado, infelizmente hoje estão apostatados. Sabe que a apostasia é a pior estágio que pode acontecer na vida de alguém. Eu não sei se você tem o mesmo conceito que eu, mas eu tenho esse pensamento assim. Existem 3 classes de pessoas que não estão na igreja: o afastado, né? O afastado, o desviado e o apostatado. O pior deles é o apostatado, certo? Por que eu acho? Porque o afastado, ele conhece as doutrinas da igreja, sabe que ali é o caminho, nunca negou isso, está fora da igreja, mas sabe que é assim, até mesmo guarda os mandamentos de Deus, até mesmo também devolve os seus dízimos, pratica aí as boas obras que um cristão tem que praticar, mas não tem força para voltar para a igreja. Esse é o afastado. O desviado é aquele que também sabe que as doutrinas da igreja também são o caminho certo para seguir, mas as coisas do mundo arrastou ele por si e ele não volta mais porque ele gosta mais de fazer aquilo que ele sempre fez, né? De repente é bebida, de repente é baladas,
falsos, entre outras coisas, né? Mas o pior deles é o apostatado, porque apostatado, ele começa a criticar todas as pessoas. Eles criticam a igreja, criticam os pastores, os líderes, os anciões, enfim. E o pior de tudo, ele critica a doutrina. Aquela doutrina que um dia ele defendia, hoje ele fala que não existe mais, que não tem nada a ver. E quando você vai conversar com essas pessoas, eles se enchem de ira e praticamente batem em você se você for falar com elas. Esse é o apostatado. E vira um inimigo da igreja, porque ao invés que daqui para frente eles fazem abre até um canal no YouTube e começa a descer a lenha na igreja. Sabe, falar mal da igreja, falar mal. Se você for na internet aí, você vai ver aí quantas sites, não sei como é que o termo que se dá para esse site. Pessoas falando mal, geralmente pessoas que um dia fez parte das nossas fileiras. Então Demas, ele era uma dessas pessoas, ele um dia foi santo. Mas se essa sentença reflete um presente sombrio, do mesmo modo revela um passado glorioso e produtivo. Por quê? Demas era uma pessoa assim, muito dedicada às coisas de Deus, ele era zeloso pelas coisas de Deus. E Paulo era a sua referência secundária, né? Porque a referência primária é Jesus. Mas nós, eu e você, com certeza nós temos referências secundárias aqui. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas aí que é muito zeloso nas coisas de Deus, fala assim, poxa vida, eu gostaria de ser como essa pessoa, né? Pessoas de boa referência, pessoa que dá bom testemunho. E ora a Deus para que eu possa ser tanto zeloso como essas pessoas que abrem mão de muitas coisas só para dedicar as coisas da igreja. Isso é muito impressionante. Então ela nos transporta aos bons tempos na vida de Demas, né? Que é esse passado glorioso, né? Os dias de seu feliz companheirismo com Paulo, aos tempos em que o fervor evangelístico era a respiração de sua alma, o palpitar do seu coração. Que interessante, né? O propósito de Paulo era justamente isso mesmo. O propósito de Paulo era conquistar o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele não media esforços para fazer isso. Demas não somente vivia os sonhos de Paulo, como também partilhava dos seus esforços missionários. Estava ali. Tudo que Paulo passava, ele estava disposto a fazer o mesmo. Quando os perigos e ameaças se levantavam, ali estava Demas. Quando uma nova igreja cristã se erguia, Demas estava ali junto. Tá vendo? Agora, com tristeza dizemos, esta é uma experiência de ontem. Demas não está mais ao lado de Paulo. Infelizmente, esta é a realidade. E é bom nós refletirmos cada dia na nossa vida para que o que aconteceu com Demas não aconteça conosco, que nós possamos sempre estar ao lado de Jesus Cristo. E é com lágrimas que Paulo escreve, Demas me abandonou. Olha só que história triste. Mas o que houve com ele, com Demas? Afinal de contas, o que aconteceu com Demas? Cometeu algum crime que obrigou a deixar Roma? Foi isso que aconteceu com Demas? Apoderou-se do que não lhe pertencia? Será que foi isso? Caiu Demas em um adultério? Será? Com certeza não foi nada disso. Demas não é culpado de nenhum desses crimes ou pecados. O inimigo que ocasionou a ruína de Demas aparece tão inofensivo que nem mesmo é considerado inimigo. O inimigo, ele é assim, ele trabalha dessa forma. Ele não chega na sua vida assim, o inimigo, né? Como aquele bicho feio com chifre na cabeça, todo vermelho, de rabo,
e um tridente na mão. Não. O inimigo, ele não entra em você e faz você ficar girando igual peão, espumando a boca, caindo no chão. E alguém vai lá e tira o diabo do seu corpo. Não. Isso não é o intuito principal do inimigo, né? Ele vem, às vezes, miando como um gatinho, sabe? Pedro, ele fala que o inimigo está bramando como leão. Sim, mas o bramido de leão do inimigo, ele é disfarçado por um miado de gatinho, onde você nem percebe que ele está bramando como leão. Quando você vê um gatinho miando, você pega ele, coloca no colo e faz um carinho na cabeça dele. Olha que bonitinho, né? Começa a fazer uma cócegazinha na barriguinha dele, ele olha para você com aqueles olhinhos e começa... Não, geralmente esta é a situação que o inimigo usa na vida daquelas pessoas que estão no caminho da verdade. O que levou Demas ao fracasso foi o presente século. Foi isso que levou Demas ao fracasso. A visível implicação das palavras de Paulo é que se alguém ama este século, ele cessará de amar a Deus. Não tem como você amar a Deus e ao mesmo tempo amar este século, né? Não tem como. Implica que o amor do mundo é o amor e o amor do Senhor Jesus Cristo não podem habitar no mesmo coração. No meu e no seu coração só existe espaço para uma pessoa entrar. Ou entra Cristo, ou entra o inimigo. Na porta do seu coração, a maçaneta ela está lá por dentro. Você que tem o poder de abrir. Jesus, ele bate na porta do seu coração. Sabe? E quando você abre a porta para Cristo, ele entra e faz uma faxina lá dentro. E tudo que é de ruim que tiver lá dentro vai sendo expulso. Porque você permitiu que Jesus fez entrasse lá dentro. Mas quando você não deixa Jesus entrar, o inimigo ele entra, ele arromba a porta, ele vai entrando e vai fazendo um estrago lá dentro. Só Cristo pode fazer a faxina dentro do seu coração. A teologia desta afirmação do apóstolo é a mesma ensinada em toda a Bíblia. Por exemplo, João, ele diz o seguinte, 1 João 2, do 15 a 17, fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis. Né? Tiago 4, versículo 4, ele diz assim: o inimigo do mundo, quer dizer, ser amigo do mundo constitui ser inimigo de Deus. Tá vendo? Então, a partir do momento que você é amante do mundo, não é somente alguém que não ama a Deus, mas uma pessoa que é amante do mundo, ele se constitui inimigo, sabe? Pessoal de Deus. Quando nós amamos o mundo, nós somos inimigos pessoal de Deus. Que coisa triste. O seu Criador, a pessoa que te modelou com aquele tato de divino amor, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e você se tornou alma vivente. Aquela pessoa que cuida de você desde o ventre da sua mãe, que planejou você, que criou você, que sabe de você mais do que você mesmo, sabe o que você está pensando. Aquela pessoa que quer te salvar, quer levar para o céu. A pior coisa que tem é você se constituir inimigo de Deus. Não pode ter uma coisa pior na vida do ser humano do que esta situação terrível. Mas ser amante do mundo, você se torna inimigo pessoal de Deus. Não ameis o mundo, é o apelo da palavra de Deus para você, para mim e para você. Agora, que mundo somos admoestados a não amar? Certamente não é este universo físico de montanhas, sabe? E vales, rios e oceanos, ou seja, essas nuvens maravilhosas, florestas. Não.
Sabe por quê? Porque durante a obra da criação, Deus se esmerou, sabe? Eu imagino assim, Deus fazendo essas coisas tão maravilhosas para nós. Ele se esmerou em pôr beleza na menor planta silvestre, sabe? Aqueles detalhinhos de uma folha, de uma flor. Eu fico vendo Deus criando aquilo ali, pensando em mim e pensando em você. Para que eu e você possamos ser felizes. Até os animais que Deus fez foi para te alegrar. Um cachorrinho, quando chega perto de um dono, ele abana o rabo. Um gatinho. Os animais são tão lindos. Deus ele fez isso para alegrar a mim e a você. Imagina Deus colocando belezas, os detalhes, as montanhas e vales, rios e oceanos, nuvens e floresta. Durante a obra da criação, Deus se esmerou em pôr beleza na menor planta silvestre para que a vida do homem recebesse maior significação, maior colorido, sabe? Gênesis 1, versículo 31. Eis, Deus ao criar tudo isso, ele falou assim, eis que tudo é muito bom. Deus avaliou a sua obra. Como cristão, deveríamos apreciar mais a beleza da criação. Deveríamos achar sermões em pedras. Sabe, a pessoa quando ele está estruturado espiritualmente, na época, eu fico imaginando Salomão. Salomão, ele olhava para as formiguinhas, sabe? Olhava para as formiguinhas. E ali ele tirava lições para a sua vida. O jeito que as formigas trabalhavam, andavam, o mundo das formigas era um sermão para a vida dele. E ele fez um sermão para nós. Olhar as formigas, como elas fazem, durante o dia, durante o verão, elas estão trabalhando, uma ajudando a outra, né? E por fim, quando chega o inverno, tem ali aquela fartura de alimento. A cigarra, né? Mas não é assim, né? Então, nós como cristãos, nós poderíamos ver, por exemplo, os regatos murmurantes. Nós poderíamos ver livros ali, sabe? É algo de bom que cada coisa da natureza nos oferece. Davi disse, olha o que Davi está dizendo aqui, ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, lá em Salmo 19, versículo 1. Também não somos impedidos de amar os seres humanos. Nós temos que amar as pessoas que nos cercam, né? Este foi o mundo que Deus amou, pelo qual entregou o seu Filho. Jesus Cristo, ele morreu por mim, por você, por toda a humanidade. E da mesma forma que Jesus Cristo nos amou, nós como cristãos, né? A palavra cristão é isso, nós somos imitadores de Cristo. Nós teremos que amar as pessoas. Mas como diz Gálatas 5,19, nós só poderemos amar as pessoas se nós estivermos em espírito. Gálatas 5,21, porque essa Gálatas 5,19 fala que a partir do momento que nós estamos longe de Deus, aí vem as obras da carne, que as obras da carne são manifestas, das quais são prostituição, lascívia, impureza, inimizade, adultério, enfim, tudo quanto é tipo de coisa que fala lá, ainda fala assim, coisas semelhantes a isso, que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não é no reino de Deus? Porque as pessoas que fazem esse tipo de coisa estão longe de Deus, e está longe de Deus, aí as trevas reinam. Amar aos seres humanos é impossível. Olhando para nós mesmos, mas nós quando olhamos para Cristo, nós vamos passar a ver as pessoas com os olhos de Jesus. Jesus olhava para as pessoas e via nas pessoas ovelhas desgarradas que não tinham pastores. E ele olhava para Cristo, né? Como está dizendo aqui o sermão, ele olhava, Cristo olhava para as pessoas e se movia de íntima compaixão, sabe?
O testemunho dos judeus que presenciaram a ressurreição de Lázaro foi: vide quanto o amava, lá em João 11:36. Como eu falei para você, Jesus, quando via as multidões, se movia de íntima compaixão. Quanto mais amamos as pessoas, mais nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo. Amar ao mundo, como alguém afirmou, a pessoa dizendo: pessoa se torna escravizada a qualquer coisa do mundo que impeça que ela se torne semelhante a Jesus. Fecha aspas. Amar o mundo é ser conduzido pelo amor próprio. Ou seja, o seu Deus, quem é? É você. Você é seu próprio Deus. Você se ama. Se você se ama, você é como se fosse uma caixa d'água. Lembra da caixa d'água? Ela vai enchendo, 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 enchendo. Aí chega uma hora que começa a transbordar. E aquele transbordo vai se desperdiçando. A água vai sendo indo embora, indo embora. É triste quando você vê uma água vazando, uma caixa d'água vazando. Você bate a mão na consciência e fala assim: meu Deus, olha quanta água desperdiçada. A partir do momento que você ama a Cristo, você é como se fosse um canal de bênção, sabe? Ama as pessoas. O canal é assim, na proporção que você compartilha, é a proporção que Deus vai te conceder as bênçãos. Porque Deus não te dá a bênção para ficar para você. Deus vai te dar as bênçãos para você compartilhar. Se você compartilhar pouco, Deus te dá pouco. Se você compartilha muito, Deus te dá muito. Porque você se tornou um instrumento na mão de Deus para que outras pessoas possam se salvar, possam ser beneficiadas. Nós temos que amar a Cristo, não amar nós mesmos. Assim o texto de Paulo poderia ser lido assim: Demas me abandonou escolhendo fazer o que lhe agradava. Sabe? Este é o desejo de agradar a nós mesmos. Sempre nos leva para longe de Deus. Essa é a triste realidade. Longe de Deus. Quando nós escolhemos agradar a nós mesmos. Qual foi a grande decisão na vida de Demas? Quando Demas andava com Paulo em Roma, ele começou a sentir-se atraído pelo mundo. Olha só. É noite. E os dois caminhavam pelas ruas de Roma em direção à igreja. A atmosfera está impregnada de luxúria. Hoje você vê aí quantas luxúrias que existem no mundo, né? As luzes, pouco a pouco, escarneciam. Escasseavam. Ou seja, a escassez de luz. Interessante é isso. Nós estamos caminhando no caminho de Cristo, sabe? A gente percebe que o caminho de Jesus ele é apertado. Existe pedra no caminho, existem espinhos. E aí você está... E outro é íngreme, você está subindo ele. Aí você olha para os seus pés, estão empoeirados. De repente você tropeça numa pedra. Aí você rola de ladeira abaixo. Segura no arbusto e volta a caminhar de novo. E vai andando, o ar rarefeito. Eu fico imaginando aqueles pessoas que gostam de escalar montanhas, o Everest, aquele gelo todo, né? Muitos morreram lá no meio do caminho. Mas eles morreram tentando. Mas muitos também chegaram lá e cravaram sua bandeira. O caminho da palavra, o caminho de Deus é mais ou menos isso. As coisas as luzes desse mundo vão se apagando para aquelas pessoas que servem a Cristo. Né? Como eu estava lendo aqui, escasseiam e as ruas se estreitam. Por fim, eles chegam a um lugar que nada tem de belo ou atraente. São as catatumbas.
abrir mão das coisas, das luxúrias do mundo para ir para umas catatumbas. Pois é. Alguns cristãos ali se encontravam para o serviço da adoração. Demas assentava-se a seu lado, mas não há alegria em seu coração. Ele está presente no corpo, mas a sua mente acha-se cativa pelo brilho das ruas de Roma. Sabe? Quantas vezes eu e você, eu também não sou inerte, e quantas coisas estão acontecendo semelhante a outras pessoas, de estar na igreja, mas a mente está lá no mundo, pensando nos seus negócios, pensando no carro que tem que comprar, na prestação que tem que pagar, sabe? Naquele passeio do parque, a faculdade que tem que fazer, a conclusão da faculdade e tanto. Você pode imaginar um monte de coisas aí. Você está na igreja, você está pensando nisso. Às vezes o pregador está lá pregando e você está... O que eu estou fazendo aqui? Foi o que aconteceu com Demas. Ele começou a olhar para as luzes de Roma. Ele estava numa catatumba. Ele devia estar lá, sabe, se alegrando lá, junto com outras pessoas do mundo. Então Paulo põe ênfase nas palavras. As coisas que se veem, ou seja, Roma e suas tentações, são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Moisés entendeu isso. Ele poderia ser o rei do Egito, mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer as limitações do deserto. Passou 40 anos lá cuidando de ovelhas. Poderia estar sentado no trono lá, mas ele recusou tudo aquilo. Gozar um pouco tempo os prazeres do pecado, ele preferiu ficar 40 anos ali cuidando de ovelhas na escassez do deserto. Hoje, Moisés, onde está Moisés? Ao lado de Deus, gozando a eternidade. Demas, em seu banco, acaricia pensamentos de dúvidas. A dúvida, às vezes, nos leva para o outro lado extremo da vida cristã. Nós temos que ter dúvida, não. Nós temos que ser, como é que fala? Determinados naquilo que nós queremos. Não tem que ter dúvida. Ou nós somos de Cristo ou não somos de Cristo. Já que eu escolhi esse caminho para andar, já que esse é o caminho, não tem outro, por que ter dúvidas? Não. Abraçamos. Se nós somos fracos, nós temos que falar assim, Senhor, nos ajuda na minha fraqueza. Porque eu sei que não existe outro caminho, é esse. O inimigo está me forçando, ele está colocando dúvida na minha cabeça, eu não quero. Tira isso da minha cabeça, eu estou pensando muitas coisas erradas aqui. Por favor, tira tudo isso. Tira. Expulsa o inimigo da minha vida. Se Demas tivesse feito essa oração, com certeza não tinha acontecido isso com ele, né? Ele falava assim, é preciso, abre aspas para Demas, é preciso ter mais informações para aceitar as palavras de Paulo, fecha aspas. Dias depois, o lugar de Demas estava vazio, ele se demorou, ele se enamorou, né, do mundo e partiu. Desejando agradar a si mesmo, abandonou Paulo e a Cristo de Paulo, viajando para Tessalônica. Eu quero concluir esta mensagem, porque eu não posso pregar mais do que 30 minutos, 31, 32, por aí, para a gente concluir. No tempo em que Demas se estabelece em Tessalônica, talvez como um comerciante, imaginamos isso, a Bíblia não fala, mas só possamos imaginar. Paulo está numa prisão em Roma. Demas, ele conseguiu aquilo que ele quis temporariamente, de repente ser um comerciante ali em Tessalônica. Agora Paulo, ele foi conduzido para um lugar que ele não queria ir, mas ele foi.
né? Por amor a Cristo, ele aceitou o desafio. Ele foi levado para a prisão, sabe? Esperando o seu segundo julgamento ali na prisão de Roma. Paulo escreve a Timóteo ele para e passa a olhar através de uma janela, sabe? É a janela que olha para o passado, um passado do qual ele não se envergonha. Ele não estava ali se lamentando porque serviu a Cristo, porque estava ali preso numa prisão. Ele começou a olhar a janela da prisão e começou a olhar para o passado dele. Um passado de sacrifícios, de perseguições, de conflitos, de noites e noites sem dormir, de lágrimas, de fome, frio, de nudez. Tudo isso Paulo passou na mente dele e ele não se arrepende em nenhum momento de ter passado tudo aquilo. E qual foi o destino de Paulo? Uma prisão fria em Roma. E com a visão deste passado que escreve, Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que testemunho poderoso para mim e para você. O bandeirante da cruz, Paulo foi um bandeirante da cruz. Outra vez se detém para olhar ao longo de outra janela. Qual foi a outra janela? É a janela de onde veio o futuro. A cena é fascinante e jamais vista. O dia da coroação dos remidos, e exclama: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Paulo fez a melhor escolha, Demas não. Demas não fez a melhor escolha, infelizmente. Ele se perdeu no labirinto escuro do pecado do mundo. Que isso não aconteça nem comigo e nem com você. Esse é o meu desejo de oração em nome de Jesus. Amém.